Nesta nossa quinta aula, vamos então estudar o Cânon 1058, que trata do direito ao matrimônio. O cânon reza o seguinte: podem contrair matrimônio todos os que não são proibidos pelo direito. Aqui nós levamos em consideração que a faculdade de contrair matrimônio é um direito natural, como nos diz Jesus Hortal no comento ao Cânon 1058. Por isso, ninguém pode ser privado absolutamente dele contra a sua vontade. Outra coisa é se carece das capacidades naturais para realizar este ato, ou se ele assume voluntariamente um estado de vida com a obrigação anexa do celibato. Então, neste caso, nós temos duas situações. Primeiramente, o direito ao matrimônio é um direito natural, mas não basta apenas que seja um direito natural. As partes contraentes não podem ser, devem ter todas as capacidades naturais, psicológicas e também aquelas capacidades determinadas pelo direito para que possam contrair validamente o matrimônio. Então, neste sentido, todos podem contrair matrimônio se não possuem uma proibição do direito. Os impedimentos dirimentes, que são 12, ou incapacidade psíquica ou imaturidade psicológica que vicia o consentimento. O direito ao matrimônio é um direito fundamental da pessoa humana, pelo qual todo homem e toda mulher pode contrair matrimônio escolhendo livremente o próprio cônjuge e não sendo obrigado a casar com quem não quer. O seu exercício, porém, pode ser oportunamente disciplinado pela autoridade pública da Igreja em razão do bem comum, como nós veremos no cânon seguinte da autoridade da Igreja em relação ao matrimônio entre batizados. Então, neste sentido, mesmo sendo um direito fundamental da pessoa humana, o matrimônio ele pode ser disciplinado pela autoridade pública da Igreja, até mesmo porque, em sentido católico, o matrimônio ele é um contrato, não que as partes, o homem e a mulher, decidem entre si sobre as suas cláusulas. As cláusulas, elas já estão estabelecidas pela Igreja. Então, convém lembrar que o direito ao matrimônio é superior, ao direito da Igreja de proibi-lo, pois se trata de um direito natural. Então, vejam bem, a Igreja não pode proibir o matrimônio, porque se trata, antes de tudo, de um direito natural, a não ser, é claro, que a pessoa esteja incapacitada para o matrimônio. Mas é um direito fundamental da pessoa humana, pelo qual cada homem e mulher pode contrair matrimônio, escolhendo livremente o próprio cônjuge. Então, não pode ser, vejam bem aqui, ninguém pode escolher pela pessoa o seu cônjuge. É ela que deve escolher livremente o seu cônjuge. Se não houver esta escolha livre, o matrimônio se torna nulo, porque não houve uma vontade livre da própria pessoa em escolher o seu cônjuge. Não se trata, porém, de um direito absoluto e ilimitado. Esse direito fundamental da pessoa humana não é um direito absoluto e ilimitado, porque não é um simples direito íntimo e privado, mas essencialmente social. Por que social? Porque o matrimônio ele está em vistas do bem comum
E em vistas do bem comum, então o matrimônio não pode ser um simples direito íntimo e privado dos contraentes, onde o exercício pode e deve ser oportunamente disciplinado pela pública autoridade em razão do bem comum e no próprio interesse das pessoas. Então, se nós olharmos e verificarmos, o matrimônio, ele está em razão do bem comum. Então, ele deve ser tutelado pela autoridade para que realmente seja observada esta cláusula do bem comum de toda a comunidade e no próprio interesse, então, das pessoas. Podem contrair matrimônio, né, se afirma no cânon 1057, parágrafo 1º, somente as pessoas juridicamente hábeis. O que são pessoas juridicamente hábeis? Pessoas que não tenham nenhum dos 12 impedimentos dirimentes e que estão de acordo com aquilo que o direito está estabelecendo para a válida recepção do sacramento do matrimônio e que não são proibidas pelo direito de acordo com o cânon 1058. Obviamente, as proibições do legislador não podem ser arbitrárias, porque se trata de um direito inato ou um direito natural, inalienável, que é devidamente respeitado e tutelado pelo ordenamento jurídico. Muitas vezes pergunto, mas por que a igreja não proíbe certos casamentos? Não proíbe exatamente porque o matrimônio, ele é, antes de ser um direito eclesiástico, ele é um direito natural e que faz parte da própria natureza humana. Então, este direito não pode ser negado às pessoas, a não ser, é claro, que sejam pessoas que não estejam pessoas que não sejam juridicamente hábeis, né, e que estejam, então, proibidas pelo direito. Então, vejam aqui, a sua supressão ou a sua limitação não justificada por grave e adequadas razões constitui, disse o Papa Paulo VI, uma aberta violação da dignidade humana. Então, suprimir o direito ou limitar o direito ao matrimônio que não seja justificada por grave e adequadas razões. Quais seriam estas graves e adequadas razões? Pessoas que estão proibidas pelo direito de contrair matrimônio e pessoas que não estejam juridicamente hábeis, né? Pessoas que estejam incapacitadas para assumir as responsabilidades do matrimônio. Então, se não houver estas circunstâncias, o matrimônio não pode ser proibido, porque constitui, então, em uma aberta violação da dignidade humana, como nos diz o Papa Paulo VI, na Populorum Progressio, 23 de março de 1967, no número 37. A Igreja condenou decisivamente as proibições ao matrimônio por motivos de raça. Existia aquela situação de se casar somente com uma raça, então a Igreja proibiu estas e condenou, né, as proibições por motivos de raça. Então, uma raça pode se casar com a outra, que foi declarado pelo Papa Pio XII em 3 de outubro de 1941. Como, por exemplo, as doutrinas eugênicas, que deram lugar à esterilização do homem e da mulher, às proibições do matrimônio por pessoas afetadas por grave enfermidade. Aqui nós estamos falando de uma enfermidade física, ou seja, uma pessoa que ela tem uma enfermidade física, ela não pode ser proibida ao matrimônio, a não ser, é claro, que ela tenha aqui uma condição psicológica que a incapacite de dar um consentimento verdadeiramente livre.
uma pessoa que tem uma enfermidade psicológica, um problema psíquico, uma grave imaturidade, ela não é capaz de dar um consentimento válido, porque ela não pode dar aquilo que ela não tem, que é exatamente a vontade e a liberdade. O direito ao matrimônio é afirmado solenemente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas aos 10/12 de 1948, onde dizia que o homem e a mulher, em idade hábil, têm o direito de esposar-se e de fundar uma família sem alguma limitação de raça, nacionalidade e religião. E a Igreja também assume para si, então, isto o que está sendo declarado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também tem a participação e a assinatura da Igreja. Quais são, então, as consequências jurídicas desse direito? Primeiro, o ius connubii, ou seja, o direito do casamento, o direito de esposar-se, é um direito fundamental da pessoa humana e, como tal, irrenunciável, inalienável e perpétuo. Ou seja, ninguém pode tirar da pessoa humana este direito ao matrimônio. É tarefa e dever da pública autoridade, seja ela religiosa e civil, reconhecer formalmente tal direito e tutelar com justas leis o livre exercício. No caso da Igreja Católica, nós estamos estudando exatamente isso, como que a Igreja Católica reconhece este direito e tutela, então, com estas leis que nós estamos estudando, o livre exercício deste direito ao matrimônio, que, na verdade, nós vamos observar que ele não é tão livre assim. É livre no sentido de que eu tenho o direito de me esposar, mas é também a autoridade religiosa que vai dizer como é que eu posso exercer este meu livre exercício em relação ao ius connubii. Cada proibição ou limitação deve ser justificada por exigências superiores, ou seja, por adequados motivos e valores concernentes ao bem e ao interesse da sociedade. Então, vejamos bem, eu não posso casar novamente se eu já fui casado. Eu não posso casar se eu tenho, por exemplo, impotência. Não posso casar com a minha irmã, não posso casar com a minha mãe, não posso casar com meu pai. Então, tudo isso estão em relação ao bem e ao interesse da sociedade, das pessoas e do próprio instituto matrimonial. Deve também resultar de modo expresso, mediante ato legislativo. Então, no caso da Igreja Católica, os cânones referentes aos impedimentos dirimentes, eles estão expressando quando é que uma pessoa não pode exercer o seu livre direito de contrair matrimônio. Tais proibições e limitações, em particular os impedimentos matrimoniais que veremos depois, não possuem caráter penal. Não é uma pena a um delito, uma pena a um pecado, mas procuram somente tutelar e promover o reto e ordenado exercício do ius connubii, ou seja, como que eu vou exercer juridicamente este meu direito de me esposar, que evidentemente não pode ser deixado ao livre-arbítrio e à anarquia dos contraentes, senão vira o matrimônio uma completa bagunça e uma completa desordem. E aí não se levaria em consideração o valor da pessoa humana e sim a vontade de cada um dos contraentes. Estes estão sujeitos à estreita interpretação segundo o cânon 18, pelo qual se aplicam somente nos casos previstos expressamente pela lei, ou seja, nós temos 12 impedimentos dirimentes, são somente estes 12 impedimentos dirimentes. Eu não posso acrescentar um outro impedimento dirimente. Nós temos lá no cânon 1095 3 razões de incapacidade para contrair matrimônio. E são somente estas 3
incapacidades para contrair matrimônio. Na dúvida, prevalece o princípio da liberdade de se esposar. Cânon 14, confira também cânon 1084, parágrafo 2º. Exceto se a dúvida diz respeito à existência do impedimento de consanguinidade em qualquer grau da linha reta ou no segundo grau da linha colateral. O que é esta consanguinidade em qualquer grau da linha reta? Aqui seria linha ascendente e descendente. Quem é o meu ascendente? É meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha bisavó. Na linha reta descendente, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta. E no segundo grau da linha colateral. Quem é o segundo grau da linha colateral? É irmãos, com casamentos entre irmãos. Então, estes casamentos não podem ser permitidos, pois não existe dispensa para este impedimento. E existindo a dúvida se são irmãos ou não são irmãos, ou se são da linha reta ou não, não se deve realizar o matrimônio. Então, aqui está muito claro, no cânon 1091, parágrafo 4, está muito claro que, neste caso, não existe e não se pode dispensar para o matrimônio. Depois, na dúvida sobre a existência do vínculo de um matrimônio pré-existente, também não se pode permitir um novo matrimônio, enquanto esta dúvida se o matrimônio pré-existente foi válido ou não, se foi declarado válido ou se foi de fato aconteceu ou não. Então, isso vocês podem ver no cânon 1060, cânon 1085, parágrafo 2º, e conferir também o cânon 1150 sobre o privilégio da fé. O direito ao matrimônio não pode, porém, ser entendido como uma reivindicação absoluta da pessoa. Eu quero, né? Para se satisfazer somente a si mesma. Tal direito, afirmou o Papa Bento XVI, não se trata de uma pretensão subjetiva, que deve ser satisfeita pelos pastores mediante um mero reconhecimento formal, independentemente do conteúdo afetivo da união. Porque eles querem da forma que eles querem, então o pastor tem que satisfazer o desejo dos noivos da forma que eles querem, como eles querem. Não é assim. Não é uma pretensão subjetiva. O direito de contrair matrimônio pressupõe que se possa e se deseje celebrá-lo, ou seja, que tenha condições de celebrá-lo, né, condições psíquicas, maturidade, condições jurídicas e que tenha, de fato, a vontade de celebrá-lo realmente. Portanto, na verdade da sua essência, tal como é ensinada pela Igreja. Ninguém pode ostentar o direito a uma cerimônia nupcial. Ou seja, se eu não tenho condições jurídicas, se eu tenho algum impedimento dirimente, ou se a minha vontade está prejudicada, eu não tenho este direito de requerer aos pastores da igreja a administração do sacramento do matrimônio. De fato, o direito ao matrimônio refere-se ao direito de celebrar um matrimônio autêntico, né? Juridicamente autêntico. Por conseguinte, ou seja, o que significa um matrimônio juridicamente autêntico? Primeiro, que seja celebrado dentro da forma canônica, daquilo que é determinado pela Igreja, que não exista nenhum impedimento dirimente, e que os noivos estejam verdadeiramente na sua capacidade e vontade para querê-lo, e que o seu consentimento não seja viciado, negando o matrimônio, negando a unidade, negando a indissolubilidade, colocando uma condição de futuro, um erro de identidade de pessoa, um erro doloso, e assim por diante. Por conseguinte, não se negaria o ius conubi no caso que fosse evidente que não subsistem as primícias para o seu exercício. Isto é, se faltasse manifestamente a capacidade exigida para casar. Se falta, veja bem, não se pode negar o direito ao matrimônio se subsistem tudo aquilo que é necessário para o seu exercício. E se faltasse, então, manifestamente a capacidade exigida para casar,
ou se a vontade estabelecesse um objetivo que contrasta com a realidade natural do matrimônio. Então, nesses casos aqui, faltando, né, a capacidade exigida para casar, ou seja, que não tem nenhum impedimento dirimente, faltando a vontade que realmente produz o matrimônio, né? Ou que o objetivo do matrimônio não esteja, né, em consonância com a natureza do próprio matrimônio, ou seja, casa porque está grávida, casa para conseguir bens materiais, por segundos interesses, casamento por querer uma cidadania estrangeira. Então, neste caso, o matrimônio ele não poderia ser assistido e o matrimônio, nesses casos, também ele se torna nulo. Então, eu peço que vocês leiam, né, uma alocução à Rota Romana do Papa Bento XVI, do dia 22/1/2011, que está aqui, então, né, neste site que vocês podem ler. Então, eu peço que complementem esta aula de hoje a partir desta indicação de leitura, né, desta alocução à Rota Romana do dia 22/1/2011, do Papa Bento XVI.